Salve, rapaziada, muito bom dia, está começando mais um Bom Dia Mercado para falar um pouco desse sábado, dia 5 de dezembro, vou tentar me planejar para fazer esses jogos aqui junto com vocês. Não é um vídeo de palpite, se você caiu aqui de paraquedas, esse é um canal sobre trade esportivo, eu falo sobre trade esportivo aqui e eu tento elaborar os meus cenários para poder tentar ou não aplicar os meus métodos de trabalho, depende muito de como o jogo vai se, logicamente, desenrolar, tá bom? Antes da gente começar, se você não é inscrito nesse canal, clica no botão aí embaixo vermelho para você se inscrever, é importante. Tem muita gente que me acompanha e não é inscrito. Se você concordar com o que eu falei aqui, deixa o like, se não, não tem problema, deixa o dislike. E claro, participa nos comentários também, ajuda muito. Às vezes você tem uma informação a mais sobre escalação, às vezes uma informação relacionada a um time que está motivado ou não. Enfim, é muito importante. Eu estou sempre lendo todos os comentários, mas eu tenho certeza que outras pessoas também passam aqui nos comentários, então você, além de eu tentar te ajudar de alguma forma, você tenta me ajudar de alguma forma, a gente cresce junto, e todo mundo que acompanha aqui tenta crescer junto. Beleza? Vou passar aqui rapidinho nos jogos dessa sexta-feira que eu tinha planejado para fazer. Nós tivemos uma virada do Hertha Berlim para cima do Union Berlim, muito provável por conta da expulsão que o Union teve aqui aos 23 minutos, então o Hertha teve um excelente desempenho aqui pós-expulsão, logicamente. Na Bundes 2 tivemos o Kiel e o Bochum fazendo um bom jogo, uma vitória elástica aqui do Kiel, abriu o placar, depois tomou um empate em seguida e depois conseguiu fazer 2 gols. O Kiel que assume provisoriamente a liderança do campeonato, o Hamburgo joga nesse sábado. Se não joga no sábado, joga no domingo, mas deve jogar no sábado. A gente já vai falar sobre isso, tá? Também tivemos um jogão aqui entre Fortuna Düsseldorf e Darmstadt. Começou com o Darmstadt abrindo o placar aos 50 minutos. Olha só, jogo completamente sem gols no primeiro tempo e com vários gols no segundo, 5 gols no segundo. O Darmstadt abriu o placar aos 50, o Fortuna empatou aos 56, o Darmstadt voltou a ampliar aos 67 e aí o Fortuna virou o jogo aos 7-7 e aos 8-9. Nítido jogo aqui, claríssimo jogo de Bundes 2 aqui. Mas vamos falar do sábado. O que eu quero chamar a atenção para vocês nesse sábado? Deixa eu tirar aqui a minha câmera da frente, que eu devo estar atrapalhando aqui o agendamento. Eu quero chamar a atenção para vocês de algumas coisas. Primeiro, nós temos a Champions League de novo essa semana e a conclusão da Champions League, o último jogo da fase de grupos. Tá? Isso envolve muito a questão de Europa League, envolve a questão de classificação em primeiro lugar ou não, e envolve, logicamente, a classificação por si só. Então a gente tem que tomar muito cuidado em trabalhar as equipes nos campeonatos nacionais, sabendo que essas equipes precisam muito na Champions, na Europa League, na Libertadores, né? Então é importante tomar esse cuidado, porque às vezes o time vai misto, vai sem muita vontade, vai sem muito foco, e às vezes a gente espera demais de uma equipe e ela não joga tão bem assim, tá bem? Eu cito sempre um exemplo que aconteceu semana passada. A Lazio jogou completamente desmotivada contra a Udinese, perdeu de 3-0 e fez um bom jogo contra o Dortmund, e ficou 1-1. Então preciso tomar cuidado com isso. Vamos levar isso em consideração, beleza? Começamos aqui às 9h30 da manhã na Premier League. Eu vou marcar esse jogo do Everton, porque o Everton joga contra o Burnley. O Burnley é aquele time nítido, time inglês, que tem um centroavantão, que gosta de chutar a bola para frente, esse cara faz o pivô, tenta segurar para alguém passar, arruma um escanteio, tenta fazer um gol de canto, segura a posição. Geralmente é assim que o Burnley joga, né? É assim que o Burnley permanece na primeira divisão, fazendo aquele jogo bem físico e com bastante bola aérea. Joga com o Everton, que já deu uma voltada para a média, né? Apesar de ter um timaço. Eu estou de olho, eu não sou um excelente trader de Premier League, mas eu estou de olho para trabalhar um possível back ao Everton aqui, próximo a 2. Beleza? Jogo do City eu vou ignorar, porque a saúde do City está muito baixa. O Fulham é um bom time, mas eu não vou ficar de olho nesse jogo. O City já classificou em primeiro lugar, deve vencer na Champions, tá? Deve vencer esse jogo aqui contra o Fulham, mas sinceramente não me atrai para fazer. O United é o primeiro jogo que a gente tem que ter atenção aqui. O United está a 2 contra o West Ham fora de casa. O United, se vencer, sobe bastante na tabela, mas, entretanto, todavia, o United tem um jogo muito decisivo contra o Leipzig fora de casa, lá na Alemanha, para poder definir classificação. O time do Leipzig, se vencer o United e se o PSG vencer o Basaksehir, que é o que deve acontecer lá na França, o United pode ficar de fora das oitavas de final da Champions. Então, é muito importante tomar cuidado com que time que vai jogar o United. Eu vou marcar aqui justamente para ficar de olho, tá? O Chelsea, aqui é mais tranquilo. O Chelsea já garantiu a classificação em primeiro lugar
contra o Sevilha, principalmente porque tem um confronto direto, né? Venceu o Sevilha por 4-0, no outro jogo ficou acho que 0-0, então tem um confronto direto, está 3 pontos na frente, não pode ser alcançado. Joga contra o bom time do Leeds, contra o Marcelo Bielsa, né? O time do Leeds vem fazendo bonito, eu acho que é um time que veio para ficar para a Premier League dos próximos anos, mas que é um time que ainda tem a dificuldade de botar a bola para dentro, né? Toma muito gol, faz muito gol quando é aquele jogo aberto, mas tem muita dificuldade de fazer o gol durante o jogo, a gente viu isso no final. O Chelsea está voando, está jogando muito bem, eu acredito que o Chelsea tem um meio campo muito ofensivo e produz muita chance de gol. O Giroud, que fez 4 gols, sempre foi muito criticado, está jogando muito bem. Então, cara, eu não vejo outra possibilidade aqui a não ser trabalhar o mercado de gols, tá? Eu não viria para esse jogo tranquilo para trabalhar back Chelsea, porque eu sei que o Leeds pode puxar um contra-ataque a qualquer momento. Então, se eu tiver que trabalhar gol, seria nessa partida do Chelsea contra o Leeds. Campeonato Espanhol eu sigo ignorando, com todo respeito a quem gosta da La Liga, mas esse ano eu defini que eu não iria fazer La Liga e tem sido bom para mim. Então, é por isso que eu não tenho feito. Deixa eu ver se está tudo certo aqui na gravação. Aparentemente, sim. Vamos passar, então, para a Bundesliga 1. Temos um Colônia que veio mal das pernas, mas no último jogo venceu o Dortmund, tá? Um Dortmund que costuma vacilar bastante contra esses times de baixa tabela, impressionante. Acho que é por isso que o Dortmund não consegue, de fato, ser campeão há tanto tempo. Vai jogar contra um Wolfsburg que vem muito bem na competição, são 4 vitórias e 5 empates, o Wolfsburg ainda não perdeu. Wolfsburg e Leverkusen são times que ainda estão invictos nessa Bundesliga 1. Eu acredito que essa cotação do Wolfsburg a 2,10 seja bastante atrativa para trabalhar um back ou até um possível Leo Colônia próximo de 3,70. O que eu traria para você aqui de consideração se você for trabalhar esse mercado no Match Odds? O time do Colônia nos últimos anos tem sido os times que mais marcou de cabeça na competição, mais marcou de escanteio na competição. Era Colônia, era Frankfurt, União Berlim. Então toma muito cuidado com as bolas paradas do Colônia, mesmo em momentos que o Colônia esteja mal na partida, ok? Arminia Bielefeld, que eu sempre falei, o Arminia está pronto para a primeira divisão da Alemanha, pode subir que vai dar tudo certo, olha lá, ó. O Arminia são 9 jogos, são 7 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Impressionante o desempenho pífio do Arminia na primeira divisão, vai jogar contra um time do Mais que também é horroroso. O Mais, a única coisa que ele tem a mais do que o Arminia são 1 empate, né? Eles têm 2 empates, o Arminia tem 1. 2 times horríveis, com cotações parelhas, jogando um contra o outro. Eu gosto muito dessa situação, porque se a gente tem equipes assim precisando muito, a gente tem defesas nervosas, às vezes mal posicionadas, times muito afoitos, e eu posso ter um mercado de gols muito mais atrativo, e é para cá que eu venho, tá bom? O Dortmund, a outra questão aqui do Dortmund, outro time que está envolvido na Champions é o Dortmund por conta da primeira colocação do grupo. O Dortmund pega, se eu não me engano, o Zenit fora de casa, provavelmente deve vencer, não é assim tão ruim, mas pode ser que a cabeça do Dortmund esteja fora para garantir o primeiro lugar do grupo, tá? Porque o primeiro lugar do grupo consegue pegar um confronto teoricamente um pouco mais fácil nas oitavas, tá? A Lazio pega o Bruges em casa, tecnicamente se a Lazio vencer, ela assume a liderança, mas se o Dortmund pelo menos fizer o dever de casa contra o Zenit, está tudo certo. Então vamos ver como é que o Dortmund vai entrar aqui. Eu gosto de marcar esse jogo, porque eu tenho uma cotação tecnicamente boa para o Dortmund, mas o Frankfurt não é um time ruim. Muita atenção aqui em qual é que vai ser a escalação do Frankfurt, tá? Nós temos a volta do Kostic, que é um dos melhores jogadores, na minha opinião, até da Bundesliga 1. Tá? Ele fica pau a pau com os jogadores do Bayern, joga muito bem, carrega esse time do Frankfurt nas costas. Ficou fora alguns períodos, se eu não me engano, estava com Covid, alguma coisa de lesão, mas tem voltado. Então, outro time que marca muito de bola aérea, consegue produzir muito bem de escanteio. Então, cara, toma cuidado aqui com esse jogo do Frankfurt, beleza? Outro time que está envolvido diretamente, talvez esse aqui seja o time que mais está envolvido na Champions League aqui na Alemanha, é o Mönchengladbach, que vai jogar com o Freiburg fora de casa. Aqui eu já acho que essa odd do Gladbach está baixa. Por que eu digo isso? Porque o Gladbach vai se decidir a classificação contra a Inter, dentro de casa, contra o Real Madrid fora de casa, não é o Bernabéu, mas é o estádio do Real Madrid. E se a Inter vencer o Shakhtar e se
o Gladbach perder para o Real Madrid, mesmo estando em primeiro lugar do grupo, o Gladbach fica fora das oitavas de final da Champions. Então isso é um confronto muito complicado para o Gladbach, e eu imagino que o Gladbach não deve entrar com os titulares, ou pelo menos com todos eles aqui contra o Freiburg, beleza? É um timaço, acho que se o Gladbach colocar o time completo e não tivesse a Champions, o foco total tivesse aqui, seria um possível back ao Gladbach, mas toma muito cuidado, porque a cabeça do Gladbach vai estar totalmente na Champions League. Financeiramente, passar na Champions é importante, passar em primeiro é melhor ainda. Então, se o Gladbach conseguir pelo menos empatar com o Real, eu acredito que ele se classifica, tá bom? E por último, também temos um time totalmente envolvido na Champions, que é o Leipzig, vai jogar contra o líder Bayern, líder e vice-líder se enfrentando. Seria um confronto espetacular se o Leipzig não precisasse extremamente da vitória contra o United na Champions, ao decorrer da semana. Então toma muito cuidado para dar uma olhada nessa escalação do Leipzig antes do jogo. Eu acredito que isso é jogo, porque se o Bayern entrar com o time completo, isso é jogo até para possível goleada do Bayern, porque o Leipzig vai estar com foco total na Champions, né? Já está com uma boa qualificação aqui na Bundes, não tem por que colocar o time completo aqui, deve poupar alguns jogadores, e se não poupar, a atenção do Leipzig vai estar toda lá no jogo contra o United em casa, beleza? Agora vamos falar um pouco de Série A, nós temos a Lazio fora de casa, outro time que está totalmente envolvida na Champions League. A Lazio pega o Bruges em casa, precisa vencer para tentar tirar a possibilidade do Bruges. Se o Bruges ganhar, a Lazio está fora. Tira a possibilidade do Bruges de se classificar e tenta também beliscar ali um possível primeiro lugar no grupo, que seria muito bom. O time do Spezia é ruim, marca alto, marca mal, faz linha de impedimento burra, mas é um time sorrateiro, tá? Costuma aproveitar os contra-ataques ali, enfim, faz seus pontos contra os times de baixo, tá? Justifica essa odd da Lazio estar baixa contra o Spezia? Sim, mas toma muito cuidado se a Lazio de fato vai estar a fim de jogar ou se ela vai jogar de forma desfocada nesse jogo aqui. Eu ficaria muito, mas muito de olho mesmo no possível lei Lazio se eles não estiverem jogando tão bem, tá? Juventus e Torino, a Juve tem o confronto contra o Barcelona para definir a primeira colocação do grupo. Tem que devolver pelo menos um 2-1 para ficar, pelo menos um 2-0 para a Juventus passar na frente, né? Pegaram um grupo muito teta. Vai jogar contra um Torino que não vem bem na competição, acabou de empatar contra a Sampdoria. É um time que vai brigar para não cair, apesar de eu gostar muito do Torino, o ataque do Torino é muito bom, acho que o Torino é um bom time de bola aérea. E vai jogar contra a Juventus, que ainda não me convenceu e ainda não convenceu muita gente. Tem muita gente dizendo que o Pirlo ainda não conseguiu dominar o vestiário, não conseguiu passar a ideia de jogo que ele tem. Não sei se o Ronaldo deve jogar esse jogo, talvez o Ronaldo até seja poupado e está colocado assim, mas talvez ele até não jogue para poder focar na Champions. Então a Juventus, apesar de já estar classificada, ela provavelmente vai querer o primeiro lugar no grupo e vai jogar nada mais nada menos com o Barcelona. Então, pela fase da Juventus, acho difícil. Vou marcar esse jogo para um possível mercado de gols, tá? Porque o Torino geralmente complica esses jogos contra a Juventus, mas para também ficar de olho no possível back a Juve, mesmo contra a minha vontade. Vamos ver se a Juventus vai me apresentar isso daí durante o jogo. Outro time que está diretamente ligado à Champions é a Inter contra o Bolonha. Cara, esse jogo aqui, todo ano eu faço esse jogo e todo ano o Bolonha apronta para cima da Inter. Seja virando o jogo, seja empatando o jogo, seja a Inter virando no finalzinho, tendo tomado gol bobo. Por quê? Porque o Bolonha é um time chato, é um time sorrateiro também, costumo usar esse termo. É um time bom de contra-ataque, é um time bom de bola aérea. E vai jogar contra uma Inter que está totalmente focada na Champions. A Inter já estava praticamente eliminada e o Shakhtar foi lá e deu uma sobrevida para a Inter, porque o Shakhtar foi lá e venceu o Real Madrid e a Inter foi fora de casa e venceu o Gladbach, ou seja, a Inter está viva, precisa vencer na última rodada o Shakhtar em casa, não é uma coisa tão difícil assim, vai ser duro, mas não é uma coisa tão difícil. A Inter tem algumas histórias com o Shakhtar nesse ano, né? Disputou a semifinal da Europa League com eles e passou o carro. Foi um 0-0 lá na Ucrânia, que podia ter sido uma goleada da Inter também, a bola não entrou. Então é bem provável que a Inter entre mais focada nesse jogo para a Champions League do que propriamente nesse específico jogo do Bolonha. Então outro jogo para ficar de olho e tomar cuidado para não se abraçar na Inter aqui, sendo que a Inter não está focada totalmente nesse jogo. Beleza? No Campeonato Português nós temos um Porto e Tondela, 1,18, vou pular. O Líder Sport contra o Famalicão, aqui pode ser interessante, né? Até porque o Famalicão perdeu um dos seus melhores jogadores e não está nessa corda toda, tá?
O Vitória pega o Portimonense. Como é que tá o Vitória? Tá melhorzinho, né? Já tá aqui o sexto. O Portimonense é ruim que dói esse ano. O Portimonense deve nadar de braçada para cair. Também vou marcar esse jogo aqui. E é isso. Por último, nós temos a Bundes 2, antes de falar do Brasileirão. Tá aqui embaixo. Ó. Nós temos um Braunschweig São Paulista que fede a merda. 2 times que estão muito maus na competição. Quando a gente tem a necessidade, pode ser um jogo para gols. Hamburger e Hannover. Eu falei que o Hamburgo tinha perdido a primeira colocação. Vai disputar contra o Hannover. O Hannover que é um excelente mandante, mas não é um bom visitante. Tá? Se você olhar aqui, ó, mandante, Hannover, 4º colocado. Visitante, Hannover, 16º. Ainda não venceu nenhuma, perdeu todas. Tá? Então, o Hamburgo em casa venceu 3, empatou 1, perdeu 1. O Hannover fora de casa perdeu todas. Então, logicamente, favoritismo maior aqui do Hamburgo, uma cotação perto de 2. Vou ficar de olho nesse back, mas Bundesliga 2, geralmente eu trabalho recuperação de resultado e mercado de gols. Beleza? Contra a minha vontade, também eu devo olhar o jogo do Greuther Fürth contra o Heidenheim, porque eu não gosto desse time do Fürth, é um time que nos últimos anos fazia muita firula para enfiar a bola para dentro e me causava alguns prejuízos, mas essa temporada está voando em casa. O Fürth tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Heidenheim como visitante também é um time que não venceu ainda, mas o Fürth vem muito bem. Tá? São 5 vitórias já nos últimos 9 jogos. Tá? Então, tem um dos melhores ataques da competição junto com o Hamburgo. É bom ficar de olho nesse jogo aqui sim para mercado de gols. E por último e não menos importante, temos o bom time do Osnabrück organizadinho contra o Karlsruhe, que vem muito melhor esse ano do que no ano passado. O Karlsruhe que disputou, que quase disputou relegation, ficou um pouquinho na frente do Nuremberg no último jogo, empatou com o Arminia, o líder da competição naquela situação, por 3-3, depois de estar tomando 3-0. Eu lembro que eu peguei essa reviravolta do jogo, né? Esse empate do Karlsruhe pagou muito bem. O Karlsruhe sempre foi um time que marcou muitos gols de escanteio, sempre falo isso para vocês, mas não sei, a gente precisa olhar se nesse jogo específico o Karlsruhe está ganhando as bolas aéreas. É bom ficar de olho, é um confronto muito parelho, talvez não seja assim tanto para gols assim, mas Bundes 2 eu não nego, né? Bundes 2 é café quente, a gente não nega para ninguém. Agora eu vou falar do Brasileirão para a gente encerrar. A gente tem vários times envolvidos na Libertadores, então é bom ficar de olho. O Libertadores começa no dia 9 desse mês de dezembro. Temos um Botafogo e Flamengo. O Flamengo acabou de ser eliminado, está muito pressionado. O time do Flamengo precisa dar resultado. Vai pegar um Botafogo que está na zona de rebaixamento. Que merda para o Botafogo. Eu gosto dos 2 times, sou flamenguista de coração, mas tenho muito carinho pelo Botafogo. Tenho muitos parentes que são botafoguenses e é um péssimo momento para o Botafogo pegar o Flamengo. Péssimo momento. Enfim, o Botafogo nada de braçada para tentar cair nesse ano, né? Porque o Botafogo tá mal pra caramba. Chega treinador, dura 5 dias e cai, né? O Barroca vem de novo para treinar o Botafogo. E, cara, o Botafogo sempre faz jogos duríssimos contra o Flamengo. Então, apesar de ser um momento ruim para pegar o Flamengo, o Botafogo geralmente faz jogos ruins, duros contra o Flamengo, tá? Claro, o mercado tá pesando aqui a odd do Flamengo, 1,60, 1,65. Pode ser um jogo para mercado de gols? Também acho que pode, tá? Apesar do Flamengo poder dar para a gente esse possível back. Santos e Palmeiras, os 2 times envolvidos nas quartas de final da Libertadores. Palmeiras pega o Libertad e o Santos vai pegar o Grêmio, nada mais nada menos que o Grêmio. Aqui, de novo, a gente tem que ficar de olho na questão de motivação. Estaria o Santos e o Palmeiras interessados em jogar esse jogo com tanto afinco assim? Ou o foco maior é na Libertadores? Não sei. Vamos averiguar isso dentro de campo, tá? Aparentemente, eu acho essa cotação do Palmeiras um pouquinho baixa por ser esse jogo na Vila e o Santos não tinha um time bobo. Mas aí tem que ver. Como o jogo do Santos pode ser um pouco mais cedo do que o Palmeiras, tem que dar uma olhada aqui no calendário, pode ser que o Santos esteja menos focado nesse jogo, tá? Bahia e Ceará, bom clássico esse daqui. Eu acredito que o time do Bahia passou para as quartas de final da Sul-Americana, mas eu não lembro qual vai ser a data. Deixa eu até dar uma olhada aqui, se já tem algum sorteio, se já tem algumas datas específicas. Não tem. Não tem nenhuma data específica, pelo menos não está aqui, né? Então, não vou dizer que o Bahia está desfocado, não. Tá tranquilo. Fluminense e Atlético Paranaense. O Fluminense sofreu um surto de Covid nos últimos jogos.
mesmo assim conseguiu empatar com o Bragantino, joga com o Furacão, que acabou de sair da Copa Libertadores para o River Plate. O Furacão só tem essa competição agora para focar, deve tentar ficar ali pelo menos na zona de classificação para a Libertadores, perto da 6ª colocação, deve ir para cima, mas o Fluminense é um bom time, acho que justifica essa odd a 2,10. Os últimos programas eu tenho comentado que o Fluminense tende a voltar um pouco para a média. Acho que a média do Fluminense é por aí mesmo? Acho, porque mais acima disso acho que também estaria muito esticado, tá? Mas eu acredito que com os titulares o Fluminense consegue sim se impor dentro de casa contra o Atlético Paranaense. E por último nós temos um Coritiba e Red Bull Bragantino. Todas as vezes que eu vejo o jogo do Red Bull Bragantino, a odd do Bragantino está bem baixa, mas justifica-se porque o Coritiba está muito mal das pernas, apesar da diferença de 7 pontos. Eu acho que o Bragantino hoje joga um futebol melhor. Curitiba, o Botafogo tem que abrir muito o olho, Vasco, Goiás, porque a zona de rebaixamento está cada vez mais, parece a areia movediça, você vai pisando e você não consegue sair mais, a situação é complicada. Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês, cuidado com esse jogo específico. Tá? Eu marquei um monte de jogo aqui, o SofaScore atualizou e eu perdi tudo, mas vocês já sabem mais ou menos o que eu vou fazer. Beleza? Acho que é isso. Logicamente, deixa eu trazer para cá a minha câmera, aumentar um pouquinho. Logicamente que eu não vou conseguir fazer todos esses jogos, senhoras e senhores. É humanamente impossível. A gente tem que dar atenção para a família durante o final de semana também. Vira e mexe surge uma viagem para fazer ou alguma coisa para cuidar. Mas da minha lista de jogos que eu faria seria isso daí. E a gente conversa daqui a pouco, mais à noite, sobre os jogos de domingo. Beleza? Então é isso. Um excelente dia para vocês. Juízo, cuidado com essa coisa da Libertadores e da Champions. Leve isso em consideração no seu trade. Cuidado para não se abraçar em times que não estão tão interessados assim. Fechou? Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Dislike. Se inscreve no canal. Dá uma olhada na descrição desse vídeo que tem vários links bacanas para você. E não deixa de me seguir lá no Telegram também. Um excelente sábado e valeu!